Bom dia, irmãos. Nós estamos dando sequência. Vocês viram aqui que esse bloco que nós começamos a ler, na realidade, ele começa no verso 20, quando a mãe, né, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pede a Jesus que, quando ele estabelecer o seu reino, os dois filhos sentem um a cada lado dele, né? Então a gente vê aqui agora, no verso 24, como que o pedido de Tiago e de João deixou os demais discípulos muito zangados. E Jesus, então, ensina a eles algo que a classe Novos Membros, 2 semanas atrás, já começou a aprender, né? Que é um dos fundamentos da nossa igreja, da liderança da igreja, da forma como nós nos organizamos, mas é também, eu posso dizer, o fundamento da vida cristã. Nós vemos Jesus dizendo que no mundo secular, o grande homem é o homem que manda nos outros. Ele pode ser o gerente, pode ser o patrão, o sargento, o oficial, o presidente, o rei. O grande homem é esse que manda nos outros. No tempo de Jesus, nós tínhamos o governador romano com seus guarda-costas, nós tínhamos o senador romano com a sua milícia, nós tínhamos o homem de negócio com os seus escravos. E as camadas mais baixas do povo, aquelas pessoas que não mandavam em ninguém, admiravam esses grandes homens e todos queriam ser como eles. É interessante que tem um episódio na história, a revolta de Espartacus, e os filmes de Hollywood, um filme antigo que retrata essa revolta, diz que ele queria instaurar um governo democrático, né, onde os desvalidos, os escravizados fossem libertados, mas não queria isso não. Ele queria transformar os livres em escravos e os escravos em livres, mas invertendo a situação. Não tinham capacidade de pensar em outro arranjo social que não aquele no qual eles mesmos estavam inseridos. Ou seja, todos na realidade gostam e querem, almejam mandar, né? Ser grandes líderes assim. E Jesus aqui ele diz que no seu reino a grandeza não consiste em mandar que os outros façam coisas para nós mesmos, mas sim em fazer essas coisas para os outros. E quanto maior seja o serviço, maior será a honra. Então aqui nós temos uma total inversão dos valores seculares. Nós temos aqui uma escala de valores, de princípios totalmente nova. Notem mais adiante que Jesus, ele mesmo é o exemplo, no verso 28, daquilo que ele pede aos seus seguidores que façam. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele não veio, como diz aqui, para ocupar um trono, mas ele veio para ocupar uma cruz. E foi exatamente por isso que os judeus da sua época e de todas as épocas não conseguiram e não conseguem entender Jesus. Eles esperavam um Messias conquistador, eles esperavam um líder poderoso, eles esperavam alguém que esmagaria os inimigos de Israel e que reinaria com poder sobre todos os reinos da terra. Eles esperavam um conquistador e receberam um homem pendurado numa cruz. Eles esperavam o feroz leão da tribo de Judá e receberam o Cordeiro de Deus. Jesus mesmo, ele resumiu a vida dele toda nessa frase: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. E agora no bloco que vai do verso 29 ao 34, nós vemos aqui a história de dois homens que estavam esperando, e quando chegou a oportunidade, eles agarraram essa oportunidade com as duas mãos, né? Eles tinham com certeza ouvido falar do poder de Jesus, e quando a oportunidade passou, eles tomaram para si essa oportunidade. Essa história nos ensina que há coisas, irmãos, que se devem fazer em um momento determinado ou nunca serão feitas. Há decisões que se devem tomar imediatamente ou nunca serão tomadas. O momento de agir passa. O impulso de se decidir desaparece. Há um momento para agir, há um momento para decidir. Depois que Paulo terminou de pregar no Areópago, nós vemos isso em Atos 17, as pessoas disseram, os homens disseram a respeito da pregação de Paulo, quando ele começou a falar da ressurreição: a respeito disso,
te ouviremos noutra ocasião. Adiaram a pregação de Paulo para uma ocasião mais propícia, mas essa ocasião nunca chegou. E frequentemente acontece que quando nós adiamos certas coisas, a ocasião propícia nunca chega. E esses dois homens aqui, desse bloco, eles não aceitaram ser calados. É interessante que, estou lembrando aqui de um casal lá da igreja de Botafogo, quando nós éramos membros lá de Botafogo, né? O filho deles, pequenininho, teve uma aula na escola dominical exatamente sobre esse trecho aqui, né, do cego Bartimeu, que é um paralelo, e a professora dramatizando, né, o cego: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, cala a boca, Bartimeu. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, cala a boca, Bartimeu. E ele estava no Carrefour da Barra da Tijuca e começou a lembrar da historinha no carrinho de compras e começou a gritar lá no meio do Carrefour: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a mãe: filho, fica quietinho, cala a boca. E quanto mais a mãe pedia para ele calar a boca, mais ele falava. Quem sabe Deus estava preparando ouvidos em alguém lá naquele supermercado para ouvir aquilo, né? Pode ser. Né? Mas reparem que a multidão que estava ao redor de Jesus não queria ouvir aquelas palavras, aquele clamor daqueles dois homens. Provavelmente Jesus estava ensinando alguma coisa e aqueles homens estavam atrapalhando, mas nada deteve aqueles homens. Né? Para aqueles homens era uma questão de ver ou não ver, e a barreira não impediu que eles atingissem o seu objetivo. Vocês já repararam que, frequentemente, quando nós queremos chegar perto de Jesus, barreiras se levantam? Quando aqueles homens levaram o seu amigo paralítico para ver Jesus, numa cama, eles, quando chegaram na casa onde Jesus estava, eles encontraram uma grande multidão. E eles baixaram a cabeça, desanimados, disseram: vamos voltar noutra ocasião mais propícia? Não fizeram isso. Né? Eles conseguiram atravessar aquela multidão, não conseguiram entrar pela porta, subiram até o eirado e chegaram lá, afastaram a cobertura e baixaram, que trabalheira que deu, né? A cama daquele homem até onde Jesus estava. Quando a mulher que tinha um fluxo de sangue disse: vou ver Jesus, ela encontrou ao mesmo tempo a multidão. Uma mulher fraca, anêmica, fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia crônica. E o que ela fez? Desistiu, desanimada? Não. A gente vê aquelas dramatizações da mulher tentando tocar na orla das vestes de Jesus e a multidão empurrando-a para trás até que ela toca. Você vai ver isso em diversas circunstâncias, em diversas ocasiões, pessoas procurando ir ter com Jesus e as pessoas dizendo assim: cala a boca. Né? Então, o homem que não permite que nada o impeça de chegar a Cristo é aquele que realmente vai encontrá-lo. Por fim, vai encontrá-lo. E esse capítulo, irmãos, ele termina de uma forma muito feliz. E eles o seguiram. E eles o seguiram. Uma pequena sentença de 10 letras. A ingratidão é um dos pecados mais feios. Muitos daqueles que recebem benefícios, quer seja no aspecto material, quer seja no aspecto espiritual, não manifestam gratidão. Dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, só um voltou. E esse era, o texto faz questão de dizer, um samaritano. Esses cegos aqui receberam a visão, mas eles foram leais a Jesus. Né? Uma lealdade agradecida. O catecismo que nós estamos estudando fala exatamente disso, né? A nossa miséria, a nossa salvação e a nossa gratidão. E eles foram gratos a Jesus, tornando-se seguidores de Jesus. Nós jamais poderemos devolver a Jesus tudo aquilo que ele nos deu. Nunca, jamais. Né? Mas sempre podemos nos sentir agradecidos e expressar a nossa gratidão obedecendo-lhe a cada dia. E isso é o que nós aprendemos também no nosso Catecismo de Heidelberg com relação à lei moral de Deus, nosso padrão de comportamento. Então, irmãos, que Deus sempre nos abençoe na nossa leitura da palavra, leitura particular, leitura pública, e que ela seja realmente o nosso guia, o nosso farol, a nossa lâmpada.
Amém.